Olá pessoal, estamos aqui no programa Sexto Sentido, um programa onde você vê o invisível, ouve o inaudível e acessa o impossível. Falando em acessar o impossível, eu estou aqui com uma pessoa que contata com todas as dimensões. É a cientista Sônia Rinaldi. Plugada em todas as dimensões, ela vai contar um pouco da sua trajetória. Vamos saber quem é Sônia Rinaldi, o que levou ela a este caminho, né, Mari? Com certeza. É uma sumidade na área de transcomunicação. Além do que, é nossa amiga de coração e alma. Tudo bem, Soninha? Tudo bem. Eu gostei do coração e alma, é verdade. É verdade, né, Sônia? Sônia, conta um pouco dessa trajetória. Como é que começou a pesquisa de Sônia Rinaldi em transcomunicação? Conta para os nossos internautas. Todo mundo quer saber a tua história, né, Mari? O que levou, qual foi a sua sensibilidade a fazer isso? Na verdade, quase 30 anos atrás, né? Digamos que a gente não tinha a visão que a gente tem hoje, não tinha ideia do potencial nem nada. Mas o que me chamava atenção era a possibilidade de se gravar vozes. Na época só se falava em vozes, né? Então, a ideia de gravar vozes me era mais interessante do que a ideia de comunicações mediúnicas e tal, porque eu acho que paira uma dúvida, uma sombra na cabeça de todo mundo e na minha também. Então, eu imaginava que se fosse possível gravar, a coisa era realmente verdadeira. Então, digamos que foi por aí que a gente começou a nossa caminhada, né? E nesse começo, eu tinha ouvido falar desse assunto primeiro através do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Na época eu já frequentava o instituto dele, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, e tivemos a ideia de nos reunir para começar a gravar. Só que nós não tínhamos receita nenhuma, era tudo assim, como será, né? Então a gente começou de forma bastante errada, que hoje nós sabemos que não tinha nem como funcionar, mas foi como nós começamos, né? Então isso, lá naqueles idos tempos, foi por causa disso. Isso há quase 30 anos atrás, hein? Não fala muito isso. Mas tem alguma coisa a ver com a parte espírita ou não? Ou vocês entraram só com a parte científica? Não, na época não nos ocorria nada disso. Era simplesmente tipo assim, será que se consegue gravar vozes? Já era o máximo, entende? Então era uma coisa assim, digamos, muito simples, muito pobre em relação ao que a gente faz hoje, né? Mas era a nossa visão da época. E então tinha de alguma forma um vínculo com o espiritismo, porque eu vinha, né, de trabalho, de militância dentro do meio espírita, e me interessava essa parte de tentar comprovar se era verdade a coisa. Mas nada que pensasse em ciência, em estudos, nada disso. Era simplesmente conseguir gravar, entende? Então é diferente, muito diferente do que a gente tem hoje. Você disse que era bem arcaico. O que era o arcaico de vocês? Era assim, a gente começou, nós não tínhamos noção do que geram as vozes, como eles trabalham, ou seja, na época era assim, a coisa um pouco mágica, que hoje nós sabemos que não é, né? Hoje é ciência, não é magia, né? Mas na época era uma ideia assim, de a gente imaginar que nós ligaríamos um gravador e ouviríamos vozes, né? Então, tudo errado, mas enfim, foi dessa forma. A gente começou lá no EBPP, né, no Instituto do Dr. Hernani, e ele tinha um radiozinho a válvula, e então a gente não sabia nem ao menos que tínhamos que gravar, né? Tão, digamos, desinformados que a gente era na época. Então, a gente ligava o rádio, esse radiozinho a válvula, e ficava ouvindo. A gente imaginava que a voz ia entrar por ali e que a gente ia ouvir e ia conversar com a gente, qualquer coisa assim, entendeu? Tão incipiente eram as informações que a gente tinha. Para depois de uns 2 anos, tal, que aí começou a engrenar e a gente começou a perceber depois o que funcionava, como funcionava, e aí nossa visão hoje é outra. Sônia, uma pergunta que eu acho que o nosso internauta é bem pertinente. O que você acha que a transcomunicação pode trazer de benefícios à nossa humanidade?
Olha, eu acho que pode e acho que vai trazer, se não com o nosso grupo, o meu, o seu, porque nós não sabemos, eu acho que na verdade nós temos pouco tempo, porque ainda que sejam 20 ou 30 anos é pouquíssimo. Com certeza. Mas eu acho que poderão, a transcomunicação em algum momento vai conseguir trazer a comprovação da sobrevivência após a morte e da comunicação multidimensional. Que maravilha, hein? Eu acho que isso, na verdade, vai virar o mundo de ponta cabeça e exatamente por isso não poderá acontecer a curto prazo, porque não é do interesse do comando que está do outro lado, que o planeta imploda. Correto. Né? Na verdade, a meta é ajudar, não é explodir. Correto. Então, eu acho que eles vão dando tempo para o ser humano ir se acostumando, e eu acho que esse caminho, no meu ponto de vista, terá que ser feito através da ciência, porque de ideias ou de profecias e de invenções, o mundo está cheio e a história está cheia. O que nós queremos ver, e eu acho que as pessoas sérias querem ver, é isso comprovado. Então, certeza. a única forma realmente é passar pelo crivo da ciência. Uma vez comprovado cientificamente, daí vai ser aquela, sabe, jogo de dominó, aquele negócio que vai cair por terra, provavelmente, todas as religiões, porque elas não vão por esse veio, né? Então, eu acho que essa vai ser a grande contribuição. Mas com tudo, assim, tudo ao seu tempo, né? Com certeza. Sônia Rinaldi, você escreveu alguns livros, um deles assim, chamado Projeto Alfa. Missão Alfa 1. E esse Projeto Alfa ele é muito inovador, porque ele fala coisas que estão acontecendo hoje. Há pouco tempo eu reli novamente. Ele fala coisas que estão acontecendo hoje no seu laboratório. É verdade. Não é verdade? Mas tem que se falar que ele foi o primeiro livro, né? Sim. Eu escrevi esse livro, na verdade foi canalizado, isso numa época que nem se falava em canalização, e foi em 1986, quer dizer, faz um bocadinho de tempo já. Não vamos falar a nossa idade, né? Não, Pois é, né? evitemos os números. Sônia, e depois de tudo isso você vem desenvolvendo técnicas novas, né, dentro do seu laboratório, e vem escrevendo também artigos, participando de entrevistas. Como que você vê esse upgrade que você tem recebido do lado de lá para cá? Porque hoje você capta imagens, não só voz, né? É verdade. E imagens nítidas. Como que é isso para você? Olha, eu acho que talvez porque eu vivo a transcomunicação 24 horas por dia e nos últimos 20 e tantos anos, digamos que isso passa a ser uma coisa de rotina, a gente já nem se surpreende, né? Digamos que está assim muito entranhado em mim tudo isso. Então, e também como vai paulatinamente progredindo, na verdade, a gente não se dá conta assim muito. Mas eu também me surpreendo com o que a gente vê, com as gravações que a gente capta, com a nitidez das vozes, né? Eu acho que, claro, há que sempre se lembrar que pouquíssimo disso depende de nós, né? Com certeza. Né? Eu diria que 95% é produção deles, vem desta forma porque eles querem assim, porque eles estão confiando no trabalho da gente e, digamos então, que essa caminhada, digamos, eles vão na frente abrindo todas as portas, a gente faz no máximo ir atrás. Então a gente seria uma antena. A gente também comunica mentalmente e eles, da parte deles também, digamos, faz a parte deles do outro lado com o equipamento deles e nós aqui do nosso lado com nossos equipamentos. Exato. Eu acho que a antena seria assim num sentido de uma comunicação intuitiva, talvez. Mas não acho que nós tenhamos importância no processo. Eu não acho que, digamos, nós sejamos antena no processo para ele acontecer. Eu acho que nós não temos essa importância. Tem muita gente que não é da área e supõe que a pessoa precisa ser médium e dá um hipervalor para essa hipótese que no ver de quem trabalha dentro sabe que não é verdadeira. Então, Sônia, uma pergunta que não quero calar.
Eu penso, isso pela pesquisa de transcomunicação que eu acompanho, Sônia, eu sou aluna de Sônia Rinaldi há 18 anos, estou ficando maior de idade dentro do IPAT, hein, gente? E Sônia Rinaldi é minha professora e minha mestra. Então me explica uma coisa, Sônia, você acha que eles não estão fazendo esse tipo de comunicação com as pessoas, até porque o médium influencia ou interfere nas mensagens do astral? Eu diria que assim, eu não acho que seja por esse motivo. Acho que tem motivos muito maiores do que isso. Mas é claro que deve incomodá-los a falta de transparência. Não que necessariamente isso seja uma coisa feita de propósito. Claro, acho até que as pessoas que se dizem médium, elas até acreditam que elas estão realmente intermediando alguma coisa. Mas, mediante as coisas tão incongruentes, o excesso de bobagem que se fala, dá para se imaginar que pouco disso é verdadeiro, né? Claro, não estamos falando de um Chico Xavier, não estamos falando de um Divaldo Pereira Franco, nós estamos falando daquele povo enorme que em cada esquina tem um centro espírita e lá tem 30 médiuns. Aí eu acho difícil que tudo aquilo seja verdadeiro. Porque tem muita incoerência também, né, Sônia? Muita incoerência, uma coisa muito repetitiva. Até tinha um conhecido que uma vez me fez dar risada, que ele falou assim, que as psicografias normalmente parecem formulário de imposto de renda. Você só muda o nome, o resto é tudo igual, entendeu? A gente vê pessoas com muita fé, né, entrando no centro espírita e de repente ela caindo assim, toda a vida dela por água abaixo, eu não acredito em mais nada. Porque realmente tem pessoas que levam além do normal e a gente vê que não passa dos simples egos de cada dirigente. Exato. Aliás, tem uma pesquisa de uma médica, se não me engano o nome dela é Anete Guimarães, do Rio de Janeiro, que ela fez uma pesquisa muito interessante. Ela pesquisou médiums. Olha. E ela fez o seguinte, ela é médica psiquiatra, e então ela tinha todo esse know-how para fazer esse trabalho. Então ela pesquisou, não me lembro o número, mas digamos que tenha sido 30 pessoas, 30 médiums num centro espírita, onde ela inicialmente avaliou a personalidade de cada um deles, né? Conversou muito, fez aquelas anotações próprias de quem tem conhecimento em psicologia, em psiquiatria, etc. e tal. E depois começou a acompanhar o trabalho das sessões mediúnicas dessas pessoas. Então ela encontrava, comparando, muita semelhança das personalidades, do ponto de vista, de como via a vida pessoal nas psicografias. Então existe uma interferência, né? É uma interferência até às vezes involuntária, mas estamos falando então de Sônia Rinaldi, maior pesquisadora de transcomunicação do planeta Terra, no meu ponto de vista. Eu tudo que aprendi com Sônia. Sônia, o que você, no seu ponto de vista de pesquisadora, que conduz essa pesquisa praticamente há 30 anos, eu sei que ela não gosta de falar o tempo, mas eu tenho que falar, uma bandeirante da transcomunicação, o que você acha que vai chegar aonde com isso tudo aqui nesse planeta? Olha, eu acho que falar da humanidade é uma incógnita, porque nós não sabemos se amanhã o planeta vai estar inteiro, né? E também não sabemos até que ponto esse comando pode interferir ou o que eles têm digamos, de orientação para interferirem aqui, etc. e tal. Quer dizer, mas eu acho que eles estão decididos a mudarem as coisas, porque não é possível que nós vejamos o fenômeno como nós vemos. Você vê também. Com certeza. Né? Você também grava, sabe disso. Sim. Então, não é possível que estejam fazendo isso para nos agradar. Não, com certeza não. Não é só aqui que está sendo visto, está sendo visto no mundo inteiro. Exatamente. Muita coisa sendo gravada. Muita coisa. Então, agora, só que eu acho que nunca se falou tanto de pós-vida, de extraterrestres, nunca se falou tanto como se fala agora. Por exemplo, a gente vê nesses canais, no Discovery, no History, no Bio, todos têm algum programa relacionado ao paranormal. Com certeza. Então, isso está chamando muito a atenção das pessoas.
E é preciso botar o ser humano, eu acho, no trilho de volta, como já esteve na antiguidade, que depois algumas religiões fizeram o desfavor de empurrar para o canto errado, claro, mediante os interesses deles, né? Enfim, então eu acho que eles têm planos, nós não podemos dizer que sabemos qual é, não sabemos, mas tudo indica que alguma coisa está para mudar. A última pergunta que não quer calar. 2012, Sônia, você recebeu alguma mensagem de transcomunicação dos amparadores de transcomunicação do Narisha, do Senhor Alemão? O que eles dizem sobre esse ano? Olha, eu na verdade sequer perguntei, porque eu pessoalmente não consigo imaginar que não vai acontecer nada. Eu acho que vai ser um dia após o outro, como todas as vezes que ia acontecer grandes coisas e nunca aconteceu nada. Eu acho que no 21 de dezembro, no dia seguinte, nós teremos o que? Teremos o dia 22, nada mais. Que bom, né? Mas eu acho que não é uma coisa assim que para mim faz sentido imaginar uma mudança brusca. Não acho que há indícios de cataclisma que eu acho que seriam previsíveis hoje pela ciência que temos também, né? Mas eu acho que não acontece nada. Bom, gente, a gente vai ficando aqui então, nesse sexto sentido, terminando nossa pauta, que está maravilhosa, né, Mário? Não tá uma delícia. Não tá uma delícia? É Sônia Rinaldi, gente, a maior pesquisadora de transcomunicação do Brasil. E eu orgulho pro Brasil, né, gente? Uma pesquisadora que está além de todas as possibilidades. Até o próximo sexto sentido, né? Um suave bater asas.